Olá, bom dia. Tema para a nossa reflexão: lealdade. Interessante, né? Será que realmente existe a lealdade? Será que somos leais na íntegra? Você pode até se questionar agora, né? Mas por que esta pergunta? Será que duvidam de nós? Será que não sou digno de confiança? Então, estas são as perguntas que nós fazemos a nós mesmos em determinado momento de uma palavra dita, de um ato praticado, ou mesmo de alguma ação ao qual nós pretendemos fazer, realizar. E Jesus perguntou a Judas: por que não ficaste onde estavas? Olha que pergunta. Então vamos endereçar essa pergunta para nós. Será que nós já estamos prontos? Será que já nos capacitamos? Será que já temos coragem suficiente para enfrentar aquilo que devemos fazer ou que pretendemos fazer? Ou ainda não é tempo, ou ainda não estamos prontos, ou ainda estamos no meio termo? Sim, meus irmãos. Se nós ainda não somos capazes de realizar aquilo que pretendemos, que falamos, é melhor permanecer no mesmo lugar. Não é fácil. Muitas vezes nós temos a vontade, mas não temos coragem. De outras vezes, até nos manifestamos para realizar alguma coisa, mas desistimos no início ou no meio e retornamos para o lugar em que estávamos. Talvez este lugar em que estamos esteja adequado àquilo que somos. Por isso que Jesus perguntou a Judas, porque ele não ficou lá no lugar que ele estava. Seria bem melhor. Todos nós conhecemos a história de Judas. Será que não somos também o Judas? Não precisamente como nosso irmão estava agindo, mas semelhantemente às ações de Judas? Essa é a primeira questão a ser refletida. A segunda é: por que vieste a mim com tal finalidade? Olha que pergunta. Por que nós buscamos Jesus? Qual a nossa finalidade de buscar a Jesus? Sim, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. E que nós até hoje a lemos, a escutamos. Mas será que já estamos prontos? Qual a nossa finalidade de buscar Jesus? Porque sabemos que aquilo que pretendemos fazer, que pretendemos realizar, nós buscamos o apoio em Jesus. Mas quando nós encontramos esse apoio, o que fazemos dele? Terceira pergunta. Por que não pensaste mais no que estavas fazendo? Se nós procuramos Jesus, qual foi a nossa finalidade de procurar Jesus? E quando o encontramos, o que é que estamos fazendo?
Será que realmente pensamos que o nosso encontro com Jesus, este encontro seria o encontro maior da nossa vida e que já estávamos realizados? Buscamos a Jesus apenas para satisfazer o nosso ego? Buscamos Jesus para que Ele realize os nossos desejos? Buscamos Jesus para que Ele trabalhe no invisível por nós? Mais uma vez, meus irmãos, é preciso pensar e repensar quando nós pretendemos assumir um compromisso. E quando este compromisso é com Jesus, aí é que precisamos pensar realmente se já estamos prontos. Uma outra pergunta. Por que, em relação a ti, assim me frustras as esperanças? Esta é que é a pergunta que mais vai fazer nós pensarmos. Em relação a nós, o que estamos fazendo para frustrar as esperanças de Jesus com relação a nós? Meus irmãos, sentimos grandes necessidades. Ouvimos falar de Jesus desde lá os primórdios. A Bíblia, os evangelhos, os comunicadores evangélicos, todo aquele que divulga o evangelho, ele fala de Jesus. Suas citações é sobre Jesus. E a indução feita é para que nós vamos ao encontro de Jesus. Mas se não estamos preparados, não vai ser a mesma coisa que iniciar uma tarefa e deixá-la pela metade? Jesus tem esperança em nós. A esperança de trazer-nos para perto dele, de nos levar de onde estivermos para perto dele. Mas e nós, como criaturas doentes, cheias de defeitos e vícios, já nos encontramos prontos para segui-lo? Porque dizer que seguir Jesus é você entrar no templo protestante, entrar na igreja católica, entrar na casa espírita e dizer: aqui estou. Aquele momento, sair e não ser aquela pessoa que se apresenta, então nós ainda não somos capazes. Irmãos, é preciso que tenhamos consciência e responsabilidade diante dos ensinos do Senhor. Então, vem mais uma pergunta. Com qual propósito nos movimentamos na direção de Jesus? Eis que nos é igualmente oportuno interrogar a consciência nesse instante. Olha só o conselho que nos é dado. Qual o propósito que temos de nos direcionarmos a Jesus? Perguntemos às nossas consciências, para que, meus irmãos, não fiquemos pelo meio do caminho. O que pretendemos com a nossa espontânea adesão ao Evangelho? Nós nos responsabilizamos aceitando ou aderindo ao Evangelho. Mas será que estamos
prontos e capacitados a compreender o Evangelho, a seguir seus ensinamentos? Porque quando nós nos capacitamos para tal, precisamos entender que a nossa vida toma rumos diferentes. Há uma grande mudança em nós, no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas palavras. Para não sermos também como Judas o foi. Não ignoremos que o nosso encontro com o Senhor, seja em qualquer circunstância, nos cumula de tremenda responsabilidade. Esse nosso encontro com o Senhor, nós assumimos responsabilidades que desconhecemos. Responsabilidades que vão nos exigir e que nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos parar, nem mesmo para pensar se é aquilo que queremos, porque assumimos, porque nos comprometemos. Então vejam que as responsabilidades são muitas. E aí nós temos grandes exemplos de pessoas maravilhosas que assumiram esse compromisso, sim, com Jesus. Nós até podemos citar o nosso irmão Chico Xavier, nós podemos citar a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros, Francisco de Assis, e tantos outros, que assumiram essa responsabilidade com o Mestre, não olharam para trás e seguiram adiante. E sabiam que a responsabilidade era grande, que as exigências seriam muitas, mas também eles compreendiam que já estavam preparados. Não estaremos acaso, embora inconscientes, movidos pela mesma intenção que moveu Judas? Questione-se. É necessário. Quantos de nós, por ele considerado amigos, após receber o divino ósculo na face, não lhe extraímos a confiança? Quantas e quantas vezes, com as nossas atitudes impensadas, nós já não traímos a Jesus, ao qual chamamos de amigo, ao qual o buscamos como amigo? Repensemos o que estamos fazendo, o que fizemos com palavras. Repensemos. Se não for para perfilarmos com lealdade ao lado do Cristo, melhor que em nossa indigência espiritual fiquemos onde estamos. Até que, movidos por real sentimento de amizade, possamos por quem, sem reservas, nos oferece a vida e o coração, nos incluir no rol de seus verdadeiros amigos. Está aí, meus irmãos. Está aí se nós ainda não estamos realmente prontos. Termos o perfil de seguir a Jesus, é melhor que continuemos como indigentes espirituais para não agravarmos mais a nossa situação. E aí, um dia, quando nos descobrirmos verdadeiramente capazes e fiéis à amizade do Cristo, que possamos buscá-lo, porque ele é realmente fiel em suas amizades para com todos os seus irmãos. Lealdade é a reflexão.